crianças, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais uma aula de escola dominical desse domingo, dia 18 de julho de 2021. Vamos estar fazendo uma oração para iniciar nossa aula? Feche os teus olhos e vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, te adoramos, Senhor, te agradecemos, Pai, por tudo de bom que o Senhor tem nos feito e tem nos dado, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde, por nossa família, por nossas casas, por todas as necessidades que o Senhor tem nos suprido, Pai. Senhor, eu agradeço por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui em mais uma aula para poder estar falando da sua palavra. E obrigada por cada criança que está acompanhando esta aula, Pai. Eu peço que o Senhor vá ao lar de cada criança e alcança o coração delas, alcança a mente delas, Pai. E que essa palavra venha ser como uma semente no seu coração e que essa palavra venha crescer na mente e no coração delas e que elas venham praticar e viver essa palavra por toda a sua vida. É o que eu peço, desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse trimestre nós estamos aprendendo sobre José, né? Na primeira aula a gente falou sobre a grande família de Jacó, falamos sobre todos os irmãos de José, que eram 11 irmãos. Com José eram 12 filhos que Jacó teve, bastante criança, né? Bastante filho. Aí na segunda aula com a irmã Maiara, vocês aprenderam sobre o grande presente que José recebeu. Só que junto com esse presente veio uma grande confusão. Lembra que acabou a aula com uma grande confusão, né? José, ele era um menino muito querido pelo pai dele. O pai dele tinha um amor especial pela vida de José. E ele, sem querer, provavelmente, né? Porque um pai sempre ama de maneira igual a todos os filhos, mas ele sem querer acabava colocando um amor em especial para José. José ele tinha um tratamento especial, ele não precisava trabalhar, como seus irmãos já eram mais velhos, precisavam trabalhar. José ele ganhava presente e isso tudo foi acontecendo que os irmãos dele começaram a ficar com ciúme e com inveja dele e começaram a querer o mal. E daí, para completar, José ele começava a contar sobre os sonhos que ele tinha e isso fazia com que os irmãos dele ficassem mais bravos com ele ainda, até que aconteceu o que aconteceu no final da aula passada. Se vocês não assistiram, assiste lá para saber, se vocês não sabem o que aconteceu. Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre o filho sonhador. Então vamos estar falando sobre os sonhos que José teve, os sonhos que José falou para os seus irmãos. Por que os seus irmãos ficaram tão bravos com José? Vamos estar falando sobre os sonhos. E a aula de hoje vai falar sobre isso. É o tema sonhos. Vocês gostam de sonho? Qual tipo de sonho vocês gostam? Vocês gostam de sonho de comer? É bom, né? Sonho de comer. Vocês gostam de sonho de quando você está dormindo e você sonha? Também é muito bom, né? Agora, vocês gostam de sonhar com o que vocês vão ter ou ser quando vocês forem grandes? Esse sonho que eu queria falar, que a gente quer falar com vocês nesta aula, é esse tipo de sonho que Deus tem pra gente. E é esse tipo de sonho que a gente tem e precisa compartilhar com Deus para que Deus nos ajude a realizar esses sonhos. Às vezes é sonho de ter bastante dinheiro, é sonho de ter uma casa, é sonho de casar, é sonho de ter uma família, é sonho de ter um carro, é sonho de ter roupa, é vários sonhos de viajar, sonho de andar de avião, né? Então, e a gente tem que ter esses sonhos, mas a gente precisa da ajuda de Deus para que Deus nos ajude a realizar os nossos sonhos. Para iniciar a nossa aula, queria falar sobre quando a gente precisa falar com alguém, a gente usa alguém de distante, a gente pode usar o telefone, né? Vou pegar o meu super telefone aqui
e ligo para essa pessoa que eu quero falar. Hoje em dia a gente usa mais o telefone celular, né? O telefone celular, a internet, e a gente fala com aquela pessoa lá longe, o que a gente tem para falar com aquela pessoa, né? Deus, ele também usa seus meios para poder falar com a gente. E naquele tempo, no tempo de José, o telefone que ele falava com José era através dos seus sonhos. Então, era aquele sonho de quando a gente vai dormir e tem um sonho. Deus, ele falava com José através dos sonhos dele. Então, José, ele teve um sonho, e ele contou para os irmãos dele. E o primeiro sonho que José teve, e falou para os seus irmãos, é que eles estavam todos na plantação de trigo. E eles estavam colhendo os feixes de trigo. Estavam amarrando feixes de trigo. Aí o feixe de José ficou ao meio dos outros feixes. E os outros peixes todos se encurvaram para José. E aí José já deu a interpretação para os seus irmãos de que ele estava ali, aquele era o feixe dele, e que aqueles feixes eram 11 feixes, o número de irmãos que ele tinha. Eram os feixes dos irmãos dele que se curvariam para ele. Aí os irmãos dele ouviram aquilo e ficaram bravos. Falaram, você acha que a gente vai se curvar para você? Você acha que um dia você vai ser rei e nós vamos nos curvar para você, José? E ficaram bravos. E José, ele na inocência dele, um outro dia, ele teve mais um sonho. E esse sonho foi, e ele contou. E ele contou para os seus irmãos e ele também contou para o seu pai, para Jacó. Ele contou que tinha estrelas no céu, 11 estrelas, o sol e a lua. E essas 11 estrelas, o sol e a lua, se encurvaram para José. E José ficou acima deles. Daí o seu pai ouviu aquilo e também falou meio áspero com José, falou meio assim, nossa José, será? O que quer dizer esse teu sonho aí? Você tá achando que a tua mãe, os teus irmãos e eu vou me encurvar para você? Que é isso? Mas ele ficou pensando naquele sonho que José teve. Então José, e daí os irmãos dele ficaram mais bravos com ele, mais bravos, e acabaram fazendo aquela maldade que eles fizeram para vocês, que está lá na aula da semana passada. Mas aqui, o objetivo da nossa aula de hoje foi para falar sobre esses sonhos que José, ele acabou abrindo o coração dele para falar sobre os seus sonhos para os seus irmãos. E eram sonhos que Deus estava compartilhando com José, porque Deus, ele tem sonhos, assim como a gente tem sonho, que é realizar um sonho, Deus, ele também tem sonhos por nós e quer realizar na nossa vida os sonhos que ele tem para nós. E Deus, ele tinha um sonho na vida de José, que José seria um grande governador. José iria ser uma pessoa muito, muito, muito importante. José iria comandar o Egito, ia governar o Egito. Esse era o sonho que Deus tinha para a vida de José. E ele começou a falar, a avisar José que isso iria acontecer na vida dele através dos seus sonhos. Só que José, na sua inocência, ele falou para os seus irmãos. E isso que acabou acontecendo, essa confusão. Então fica a nossa lição, para a gente refletir, para a gente guardar no nosso coração, para que a gente não fique contando para todo mundo, que a gente escolha muito bem para quem que a gente vai contar os nossos sonhos, com quem que a gente deve compartilhar aquilo que a gente deseja, aquele nosso sonho, o que a gente quer fazer da nossa vida, dos nossos projetos, e também ter sabedoria para compartilhar aquilo que Deus falou com a gente, porque se Deus, ele falou, às vezes pode ser um segredo só para você saber.
E não é para você falar, porque às vezes você vai ser mal interpretado, assim como José foi mal interpretado. Então, aqui nessa lição, a gente aprende para que a gente tenha sabedoria, a gente peça para Deus, Deus nos dê sabedoria, nos dê discernimento. Discernimento é aquela sabedoria para a gente saber em quem nós devemos confiar. Nos dê então discernimento, Deus, para saber em quem que nós precisamos confiar. Confiar para falar, para compartilhar sobre os nossos sonhos, a nossa vida. E que também a gente fique disposto a nossa vida para que Deus realize os sonhos dele na nossa vida. E crianças, se vocês tiverem algum sonho, vocês contem com Deus, porque Deus, Ele é a pessoa que mais ama vocês nesse mundo inteiro. Deus ama vocês mais do que tudo, mais do que todos. Então confie em Deus. Em Deus é a quem vocês podem confiar para entregar nas mãos de Deus os sonhos que vocês têm. E Deus, Ele tem pensamentos bons para nós, tem planos bons para nossa vida. Então nós precisamos confiar que Deus, Ele quer, assim como ele tinha grandes sonhos para José, Ele tem grandes sonhos para cada um de nós. Mas nós precisamos falar com Ele, orar a Deus, pedir para que Ele nos ajude a realizar cada sonho que a gente tiver. Vamos na nossa memória em ação de hoje, está escrito lá em Lucas capítulo 6, versículo 38. Abre lá a tua Bíblia e vamos ler juntos lá o que está escrito nesse versículo. Eu vou ler uma parte só desse versículo, tá? Está escrito bem assim lá: Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Essa é o sonho que Deus tem para a nossa vida. Deus, Ele é generoso com a gente, Ele é generoso com quem serve, com quem ama Ele. Então, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. É assim, ó, aqui, crianças, imaginem que as suas mãos é esse copo aqui, é esse copo de água. E as bênçãos do Senhor nas nossas vidas é tanto, é muita alegria, é muito amor, é uma família com saúde, é uma família feliz, é você ser bem sucedido na escola, tirar notas boas, é você ser bem sucedido na vida profissional, é Deus te dar uma família, se for plano de Deus te dar uma família, se for plano de Deus te dar um casamento, te dar de dar filhos, te dar uma casa própria, te dar um carro e te abençoar tanto, 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 tanto que você não vai conseguir nem segurar as bênçãos de Deus na tua vida. Vão ser tantas que essas bênçãos vão transbordar. Ó, aqui, ó, igual esse copo. Ele não está conseguindo segurar sozinho. É mais do que ele consegue suportar. É essas as bênçãos que Deus sonha para nós. Mas nós precisamos entregar os nossos sonhos para que Deus nos ajude a realizar. Essa foi a nossa aula de hoje. E eu também desejo que vocês realizem todos os sonhos que vocês têm, mas vamos colocar diante de Deus em oração, apresentar os nossos sonhos para Deus e pedir para Ele nos ajudar, para nos abençoar. Essa foi a nossa aula. Eu desejo a vocês também um ótimo domingo, uma ótima semana, uma semana abençoada na presença de Deus. E realize sonhos e apresente a Deus os seus sonhos. A paz do Senhor, fica com Deus.